Nando Reis conversando com a gente para falar desse 2023. 2023 que já começou com uma edição especial de um disco para a música brasileira. E para mim, e para tanta gente, muito importante, que foi o 12 de janeiro, o primeiro disco solo do Nando Reis. Nando Reis, com a gente, 60 anos, Nando? 60 anos, minha querida. Primeiro, um prazer falar com você, falar com os telespectadores aqui do Metrópolis. Exato, dia 12 de janeiro, né, que é o título do disco, meu primeiro disco solo, lançado em 95. 12 de janeiro, dia do meu aniversário. E eu, como eu fiz, completei 60 anos agora há pouco. Então, estou aqui, 60, idoso, prioridade na fila, essa coisa maluca aqui. Nossa, aqui em São Paulo você pode andar de graça no ônibus já. Essas coisas, essas distorções, defasagens, não tem o menor cabimento uma pessoa porque isso é um cálculo provavelmente feito nos anos 40, 50, era outro mundo. Mas enfim. O que é ter 60 anos, né? Hoje é diferente. Completamente diferente. Claro que completamente diferente. Claro que sim. Essa agenda toda e essa agenda puxada desse ano tem a ver com 60 anos ou foi coincidência? Na verdade, a agenda puxada é um nome, é a característica da minha vida, assim, mas tudo piorou por conta da pandemia, por causa da pandemia, evidentemente, porque os anos 2020 e 2021 foram completamente tumultuados e muitas coisas eu tive que repor, né, em 2022. Então, foi um ano que sobrepôs, né, acumulou muito trabalho. Mas é uma característica minha, assim, sabe, eu nem sei definir exatamente como isso surgiu. De estar envolvido em vários projetos sempre. Em vários projetos. Exato, isso que aconteceu, isso que está acontecendo ainda. Então, se a gente for falar sobre o ano de 23, tem muita coisa distinta. Que você vai trabalhar. Isso. Então tá, vamos começar essa história aí. Começar com 12 de janeiro, é claro. 12 de janeiro, por que mostrar pra gente novamente esse álbum remixado, remasterizado, fazer esse vinilzão? Por que falar dele de novo? Na verdade, tudo passa pela minha relação com a música e sua origem, né? Eu sou, como disse, um homem de 60 anos que cresceu comprando e ouvindo discos, LPs. E o meu raciocínio, a minha maneira de pensar, que moldou toda a minha profissão, né, está baseada nisso. Evidentemente, as mudanças, né, das transformações, especialmente da era digital, fez com que o LP se tornasse obsoleto dos anos 90, 2001, e alguns discos que eu gravei, que eu lancei, foram lançados apenas em CD. Como voltou-se a ter esse interesse pela compra e, consequentemente, voltaram a se fabricar vinis, esses discos, assim como o 12 de janeiro, assim como o Para Quando, que é o meu segundo disco solo, eu relancei, lancei pela primeira vez em LP. E edições comemorativas, assim, digamos, mais luxuosas, né, mais completas. Entendi. Evidentemente, tem um caráter preciso contextualizá-las, tem um caráter retrospectivo. E, de certa maneira, para fazer esses discos, né, acompanhar o pensamento deles, eu fui reouvi-los, coisa que eu raramente faço. E, de fato, vi que eles se comunicam muito bem com quem sou, com a música que faço. Então, eu vejo sentido total em relançá-los. Isso é bom, né? Você pegar um trabalho seu, olhar e falar, nossa, faz sentido. Que bom você olhar para a sua carreira e entender essa coerência, entender o caminho. Coerência é a palavra que eu confesso que me julgo ter, sabe, assim, olhando retrospectivamente, né, para esses 40 anos de trabalho, eu vejo uma unidade,
uma coerência, uma linha, né, assim. No entanto, reconhecer isso no próprio trabalho, num trabalho, né, de coisas que eu fiz há 20, 25, 20, imagine, 28 anos atrás, há um risco, né? Em primeiro lugar, que é uma dificuldade minha de ouvir o meu próprio trabalho, há um incômodo, assim, aquilo que acho que todo artista tem, em primeiro lugar, saltam as imperfeições, as coisas, mas ultrapassada essa camada, Que o você que eu também encontrei, passou. consegui. O que eu encontrei é uma consistência naquilo que é fundamental no que compõe o disco, que são as composições. E acho que elas, e além disso, os arranjos. Então, eu acho que os discos não ficaram datados, eles estão absolutamente em sintonia e sincronia com quem eu sou e com o mundo. Nando, 12 de janeiro, as composições têm muitas inspirações autobiográficas, né? Sem dúvida. Começar pelo título, né, que já é a data do meu aniversário. Eu acho que isso é um traço do meu trabalho. O que também, se você olhar, eu acho que assim, a grande maioria das minhas canções foram compostas, né, na primeira pessoa do singular, mas, no entanto, isso não é uma coisa tão autorreferente. Eu acho que há uma forma que é da identificação do indivíduo, né, da apresentação e da relação dele consigo mesmo, o que, paradoxalmente, né, pode ser extremamente pessoal, como identicamente extremamente universal, porque todos nós somos indivíduos, e como os temas que eu trato, de certa maneira, também tem essa... É muito das relações pessoais, relações afetivas, das questões existenciais, eu acho que cabe para todos nós. Então, não é uma reportagem, sabe assim, eu estou falando nem uma autoexaltação. Não. É aquilo que em última análise, eu sou um cidadão comum, eu sou um homem. As questões todas no qual eu trato são ordinárias, assim. O 12 de janeiro é um grande exemplo. Se eu acordo preocupado com as contas no banco que eu não tenho dinheiro para pagar. Evidentemente, isso se transformou. Hoje em dia, eu tenho uma condição profissional muito mais sólida do que tinha naquele momento. Mas, assim, continuo sendo um sujeito que trabalha porque tem contas para pagar, porque tem filhos para criar, que tem... As questões, a ideia da vida não diferem muito. Entendi. Sim, são questões da vida, mas a partir de um olhar, Exato. né? E é isso que é o olhar do artista, é o seu olhar, é a sua composição, é saber traduzir, né? Exato. Aí você tem toda a razão. Da mesma maneira, esse é o meu ofício, essa eu digo, o meu talento. Como o seu, é o outro, da comunicação, sim. Da expressão, sabe? Eu não seria capaz de fazer uma entrevista, de conduzir nada, nem de... Enfim, essa diversidade, né? E essa é a graça do mundo, assim. É que nesse negócio de artista, de subir no palco, tem um pouco né, esse glamour, assim, como se a vida fosse aquele momento. E aquele momento não é. De fato, ali é uma coisa muito... quase mágica, assim, né? Cerimonial, né? Assim, ritualística é a melhor palavra, mas estou aqui eu com meu jeans, com minha bota, com o cadarço arrebentando e tal, com calor, com você, né? Sim, suando aqui. Cachorro latindo lá fora. Torcendo para o Brasil melhorar. Torcendo para o Brasil melhorar. Lutando pelo Brasil melhorar, muito bem. Ainda assim, tem um lugar na sua música que é desses temas, a gente está falando dos seus temas, o amor. Sim. O amor é um tema que está muito presente. Os relacionamentos em todos os momentos do relacionamento, né? Você muito apaixonado, ou ainda muito apaixonado sem a pessoa, ou vivendo, ou construindo junto. Você consegue fazer com que a gente mergulhe em muitas fases do relacionamento. Falar de amor
o compositor do mundo inteiro, é uma conexão com o público, né? E como é que você lida com isso? Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que essa questão do amor ou da forma amorosa que é presente, né, expressa como tema, né, naquilo que eu escrevo, nas composições, ela é um pouco mais extensa do que a ideia que a gente tem de amor ser coisa de namorado, namorada, sabe? Eu acho que a relação amorosa com o mundo é o que define, né, a qualidade da própria vida, a sua posição ética em relação ao mundo, né? Assim, e também, de novo, esse conceito, né, amoroso que está associado a cuidado, ele é muito menos individualista e muito mais coletivista, porque Entendi. ele se... o amor, ele é uma coisa inócua se não tiver a relação. E a relação é o vínculo com dois milhões, e de uma forma abstrata também, não necessariamente. Né? Assim, com a gente, eu tenho filhos, então, assim, eu penso que o amor pelo planeta é uma coisa que não é um benefício que é meu. É um cuidado, um zelo, eu diria que é um dever, sabe assim? Então, é claro, eu acho o amor fundamental, a coisa mais importante que se tem para tratar e o que mais anda em falta. Pronto, você colocou o amor aí num lugar longe só do amor romântico, né? A gente está falando de um afeto, de um amor que constrói mesmo, das relações, e você ter da afetividade das relações. Perfeito, é isso mesmo. Basicamente por aí. E tem uma coisa que eu gosto muito, e eu queria ouvir você falar disso. Muitas das suas canções, você tá ali refletindo sobre criar uma criança, de alguma forma. A paternidade, a relação com os filhos. A relação com os filhos, eu acho isso muito bonito. Você foi pai muito jovem, né? Sim, eu tenho 5 filhos, sou o 4º filho de uma série de 5, gosto da paternidade, aprendi ao longo dessa trajetória, na relação com cada um dos filhos, o que é exatamente o cuidado. Errei muito. Quem não? Era muito jovem e, no entanto, acho que essencialmente aquilo que é fundamental na educação, no vínculo, é o amor e é o respeito. Eu tenho um respeito enorme pelos meus filhos, assim, uma admiração, e essa possibilidade de compreendê-los como indivíduos únicos, distintos de mim. O que é um exercício constante também, né? Porque não é uma coisa fixa, é dinâmico e exige atualizações permanentes. No disco você diz, no 12 de janeiro, dos meus filhos eu sinto saudade, eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles, como eu acho que eles sentem de mim. Exato. Você fala um pouco isso. E eu fiquei tentando procurar na música brasileira outro autor que tivesse que falasse sobre os seus filhos, que falasse de ancestralidade, que falasse do peso do pai na construção dele. E você, é claro, dentro das músicas que você faz para os seus filhos, porque todo mundo tem música, né? Para nascer uma música, ou uma música para comemorar. Sim. Tem essa beleza de apresentar a vida para eles. Mas também tem um pai no mundo se questionando. Sim. Né? A paternidade, você falou agora, te construiu também. Te construiu como artista também. Exatamente, me construiu como artista, ela me fez olhar, inclusive, para a minha ancestralidade, para a minha ascendência de uma outra forma, né, para o meu próprio pai, e acho que isso se conecta com a própria compreensão da nossa existência, da finitude, entendeu? Do legado, né, daquilo que você deixa. Eu acho que pensar na paternidade vai um pouco além de apenas boas maneiras, ou da bronca, ou impor os limites.
é a contextualização da sua passagem, né? do lugar que você tem, e isso acirra esse senso, né? de ético, de novo, das responsabilidades sociais e tudo mais. Eu acho que, no meu caso, né? E por outro lado, isso é também absolutamente pessoal, não não diria nem que é natural, são decisões que se tem, que se podem ter, e formas, as escolhas que cada um tem são inalienáveis, direitos que você não tem que gerir. Então, eu tive filhos e sou muito feliz com essa condição de pai e avô, né? Tenho 3 netos. Ah, e avô. Pai e avô. E avô. Atrás do filho vem o pai e o avô. Então, para eu passar para outro capítulo, antes de passar para outro capítulo e sair de 12 de janeiro, 12 de janeiro foi para uma geração, para mim foi muito isso, a possibilidade de, a partir de um artista que eu já gostava muito em outra banda, Sim. no caso você, É verdade, claro. ser apresentada ou me conectar com outros ritmos, com outra poesia. Você quase me fez a minha passagem, sabe? Muita gente. Para muita gente. Esse disco para você representou uma libertação criativa? Eu acho que, de certa maneira, sim, abriu-se um espaço, né? Porque, cabe dizer, esse disco foi lançado enquanto eu ainda estava nos Titãs, né? Eu sou membro fundador dos Titãs, fiquei 20 anos, e até então o trabalho coletivo, ele exige, né? um senso de concessão, de compreensão, no qual a banda é quase que uma entidade única, né? No qual você é um fragmento. Então, isso, de certa maneira, resulta numa participação e num trabalho completamente diferente. Quando eu fui fazer o meu disco solo, além de tudo, havia um momento de maior distanciamento meu com a sonoridade que a banda tinha escolhido. Então, esse disco é muito contrastante. E eu pude ali realizar, não só gravar composições minhas, né? Porque, além de tudo, os Titãs, uma banda com muitos compositores, não dava. Cada um entrava com uma fraçãozinha. E o 12 de janeiro, sim, foi inaugurou, né? E realizou também um desejo, no qual, mais tarde, ficou tão forte que eu vi que era incompatível com a permanência dentro da banda, porque eu queria investir nessa própria carreira solo, coisa que eu estou fazendo há 20 anos. O disco que inaugurou muita coisa pra gente. Trouxe o Nando e o violão. Exato. Não é? Nos Titãs, eu era o contrabaixista, mas é curioso, porque eu sempre toquei violão. Meu instrumento de ofício, de origem, é o violão. Eu passei a tocar contrabaixo por um acaso total. Inclusive, no comecinho da banda, eu nem tinha contrabaixo. Eu fazia as linhas no violão. Digo a você que tudo que eu compus na vida, salvo uma, e eu já devo ter feito 400, quase 500 músicas, uma delas foi feita no contrabaixo, o resto todas no violão. Então, é no violão com o violão que eu me dou bem. E agora, para a turnê dos Titãs? Vai voltar para o contrabaixo? Sim, agora eu vou voltar para o contrabaixo. Eu vou começar. Os ensaios vão começar na semana que vem. Curioso, eu já peguei o contrabaixo, já está comigo. Eu toquei nesses 20 anos raríssimas ocasiões, mas, né, eu fiz shows tive como convidados o Arnaldo e o Paulo. Sim. E foi engraçado, porque na hora que eu peguei o contrabaixo, imediatamente é como se tivesse voltado, sabe? Assim, claro que tecnicamente haverá trabalho de musculatura e tudo mais, mas eu vou tocar contrabaixo em músicas que eu mesmo
compus, que fiz, os Sim, arranjos que eu fiz. Então, eu acho que tem a comparação boa, é que nem andar de bicicleta. Tá lá. Eu posso tomar um tombo ou outro, mas eu vou sair andando. E essa turnê? Nós, fãs, estamos ansiosos. Eu também. Muito, porque é assim, vai ser, é muito emocionante, será muito emocionante, já está sendo o reencontro, a própria, né, construção, né, a conceituação da turnê, evoca uma coisa magnífica, né? De novo, 20 anos da minha vida eu vou poder tocar com amigos de vida, com quem eu cresci, certo? Vou sentir de novo uma falta imensa do Marcelo, e vou poder tocar canções que eu não toco há muito tempo. E mostrar, por exemplo, para 3 filhos meus, eu tenho 5, né, como falei, Teodoro e Sofia viveram, viajaram. O Sebastião e a Zoe eram muito pequenos quando eu saí, o Ismael não tinha nem nascido. Então, e assim como filhos de outros titãs, né, de todos os outros, eu acho que a gente vai tocar para 2 gerações que nunca viram. E, de novo, eu fui reouvir os discos e as músicas que selecionamos, e elas são muito, são atemporais no sentido, mas são muito atuais. Sim, absolutamente atuais, porque eram jovens olhando para o Brasil, né? Eram Exato. jovens olhando para a vida em sociedade. Confesso a você que em alguns aspectos dessa ainda contemporaneidade dessa música, dessa atualidade da música, não é exatamente uma boa coisa. A gente, o Brasil, cara, a gente continua com problemas crônicos, antigos, que quando há 20 anos atrás eu imaginaria que a gente teria conseguido ir além. Mas, enfim, esse não é um assunto Não. que a gente vai... Não vai mudar. Pois é, mas é uma reflexão de uma geração, né? A gente tem que pensar. Você está aí fazendo 60 anos e é um momento mesmo de olhar para trás, ver o que aconteceu com a sua vida, com o Brasil. Sim. E dá uma certa tristeza, não é, Nando? De olhar e dizer assim, eu imaginava diferente. Me dá uma enorme tristeza, sabe? E a tristeza essa que se redobra em... reforça a necessidade de atuação, né, de trabalho, de defender coisas, causas, né, porque a gente cresceu, assim, Brasil, país do futuro, havia uma promessa, o Brasil tem potencialmente, e eu acredito, um destino, sabe, quase que uma missão que não se cumpre, é muito frustrante. E vamos combinar, nesses últimos 4 anos, a gente andou décadas para trás. Andamos. Há inúmeros aspectos assim. E outra coisa, há questões tão urgentes, tão prementes, que precisam ser tratadas e por nós. A gente ou interrompe a destruição do planeta ou não haverá mundo para as próximas gerações. E isso não é uma coisa que me deixe tranquilo. Não. É um pouco difícil pra gente, pra todos nós. Ainda bem que a gente tem a arte, né? Ainda bem que temos exatamente. A música, os livros. E esse seu próximo disco, que clima vem? A gente está falando aqui de um Brasil difícil, mas ao mesmo tempo de uma retomada. Estamos falando de um Nando olhando para trás, vendo a sua carreira totalmente coerente. Um homem de família. Boa pergunta. Eu estou aqui, estamos no estúdio, inclusive longe dos estúdios da TV Cultura, com esse calorão e esses cachorros todos, porque você veio até a mim que eu estou gravando, estou gravando as vozes de um disco que comecei a fazer no ano passado, pretendo lançar em setembro, enfim, segundo semestre desse ano. É um disco que de certa maneira, inesperado. E agora que você falou isso, ele é um disco muito alegre, assim, em contraste com tudo isso que a gente estava falando. Eu sim, eu sou um homem otimista, esperançoso, e acho que também cabe. Tem uma coisa que é o seguinte, tem a atuação firme que temos que ter nos cuidados, né? Atuação política, sim, e me manifestei ao longo desses 4 anos, me posicionei
levei muito na cabeça. Contra o governo atual. Contra o governo o anterior. O anterior. Contra o governo anterior, Bolsonaro. Contra o governo Bolsonaro e tudo mais. No entanto, a minha música, ela não é... Ela tem um olhar um pouco diferente sobre... Vai além disso. É um disco engraçado. É um disco feliz, muito feliz. É isso. Eu acho que é o que nós... tem essa resistência, tem essa afirmação da importância da arte e a gente tem que dizer porque o que é esse bem-estar, essa importância que tem, né? Tem que gerar coisas boas. É esse bem-estar. Tem um incômodo que gera, mas o residual é sempre um bem-estar, não é? É sempre uma história. E desse disco você pode me adiantar mais o quê, além do clima? A gente tenta sempre, né? Alguma coisa, né? São muitas músicas. Eu gravei 24 faixas. Uau! Sendo que 22 são novas, inéditas, nunca lançadas. Apenas tem 2 regravações. Então, é um disco muito... É um panorama diversificado. Foi feito de uma maneira muito diferente da que habitualmente eu faço. Muitas coisas eu criei dentro do estúdio com a banda, músicas que fui escrevendo a letra enquanto estávamos gravando, enfim. Algo que não é habitual para você? Não é habitual. Eu sempre acho, quando entro em estúdio, falo, essas músicas não estão boas, não tem tanta música. Entrei para gravar 3 e gravei 24, então compus no meio, enfim, o disco. É um trabalho que também ele realimenta, sabe assim, quando é bom, né? E um ambiente em estúdio, eu estou muito feliz, muito feliz. Que bom, então. Então a gente tem a turnê dos Titãs. Turnê dos Titãs. Tem disco novo e o que mais? Eu queria falar uma coisa. Fala, claro. Muito boa, que eu gosto muito e você faz isso há muito tempo. E é tão bom. Vocês já entraram no canal do Nando Reis no YouTube? Eu adoro. É muito legal você contando as histórias das músicas. É muito bom a gente estar tão perto de você. Deve ser bom, né? Porque você continuou e tá aí. Você gosta, Nando? Eu adoro sim fazer os vídeos. Foram 4 anos, né? Subindo vídeos semanalmente. Nesse ano de 23 a gente está fazendo um espaçamento um pouco maior, até por conta da minha disponibilidade e também porque tem o negócio da mochila, né? A mochila é uma plataforma que eu criei de interação, de aproximação com os fãs, que é um negócio bacana, assim. Então, tem uma coisa que é um constante ajuste, né? Não só com as mídias, as formas de comunicação, mas é com contato com os fãs, que é, em última análise, a quem eu, de fato, me comunico. É isso aí. E abre, né? Abre para gerações diferentes, para públicos diferentes dentro do seu, né? Dentro da sua audiência. Não é legal? Não, tem gente que te acompanha há muito tempo e gente que está te conhecendo agora. Os artistas novos que você grava, tem esse objetivo de você chegar a um público mais jovem ou é uma conexão artística somente? Ou são as duas coisas? São as duas coisas. Eu acho que a mistura, tanto da linguagem, da forma de pensar de cada artista, que tem um resultante, né, diferente, quanto a possibilidade de mostrar minha música para outras pessoas e, identicamente, a música desses artistas para o meu público. É uma troca muito boa. Uma troca boa. O que a gente esqueceu de 2023 que eu não falei? Pitinando, a turnê que eu fiz com a Pit, se encerra agora, em fevereiro. No entanto, já lançamos um EP, né? Registramos esses shows e a gente tem um material muito bom, porque foi um show incrível, uma turnê deliciosa de fazer,
Quem viu, viu. Quem não viu, talvez veja de outra forma, não ali ao vivo. Que bom. Nando, a gente vai estar te acompanhando, como a Oba! gente sempre acompanha. Muito obrigada por nos receber. É um prazer sempre falar com Minha você. querida, muito obrigado a você por ter Muito vindo até fã. aqui. Estamos Obrigado aqui a todos. suando. Suando a camisa, literalmente. Um beijo, Nando. Beijo, minha querida. Obrigado.